Estavas a falar de que não há tanta diferença assim entre engenheiros Não, há tanto. e técnicos, né? Teoricamente há tanta. Yeah. Em Angola a gente tem Bodewigs que fizeram estudo de engenharia e atualmente trabalham como técnicos. Yeah. Isso é para fogo. Se não é que trabalham como professores, mas vamos lá. Porque eu digo isso porque ontem estava ainda a ver o perfil de um amigo que é engenheiro. Até no LinkedIn dele está engenheiro. Mas quando você for ver a função, trabalha como técnico. Isso, Arif. Por causa do trabalho tem isso. Eu prefiro ser engenheiro, trabalhar como técnico, do que ser um desempregado. Eu prefiro, eu quero trabalhar. É sustento, mano. Eu não vou ficar. Enquanto isso, estou à procura de uma outra oportunidade, mas pelo menos trabalho. Yeah. Mas isso é muito estranho. Eu também pensava isso. Até o Chumbo uma vez já conversou comigo sobre isso, engenheiro e técnicos. E eu percebi o lado dele. A única diferença dos estágios que eu vi mesmo era mais diferença tipo no dimensionamento. Senão o técnico conhecia bem as cenas. Para além Era disso, tipo na otimização e dimensionar novo processo. Não sei se tu sabes, quando a gente recebe formação de técnicos, se nós pegamos a perspectiva tipo da DUT, do Diploma Universidade de Tecnologia, até na licença, que é a licenciatura aqui, você vai ver que tipo, os professores, quando nós estivemos a falar de trocadores de calor, vão nos dar as fórmulas e as astúcias, como calcular, por exemplo, qual seria a potência de um trocador de calor e tudo, essas cenas todas. Não necessariamente do tipo, vou lá, temos, vamos desenvolver Não estou entendendo até vai estar dentro. Mas não surgiu lá da chocota. Eu vou assistir Avatar, vocês não vão assistir Avatar, assisto 3D. Eu não assisto Avatar. Eu vou no cinema, tenho que mostrar que eu vou no cinema, tenho cultura. Não, assisto, mas tipo, não gosto muito deste nome de fantasia, enfim. Outra cena. Cinema vai assistir Incepticon. Não, eu gosto do Jet Li mesmo ali. Da up, joga aí. No cinema. Voilà. Da última vez que assisti Black Panthers no cinema, aquele é do tipo, porra, me mata, caralho! Tá naquela parte com o Hulk, pega aquele Willy, bate aqui, depois ele bate aqui, me mata, caralho! Eu tava com o Leandro e o Bruno. Escândalo no cinema. O que eu sinto falta no cinema é que é aquela dica, é um filme de qualidade. Mas enfim, estamos a falar da diferença de eu acho que uma cena interessante seria, eu estava aqui a pensar do jeito que estavas a falar, né, antes até de eu esqueci até que eu estava a dizer. E antes de começarmos a gravação e tudo, estavas a falar de que não há tanta diferença assim entre engenheiros e técnicos, né? Teoricamente há tanta. Há tanta. Mas às vezes, nesse momento, Teoricamente, comecei a olhar para pensar, precisar, né? é que talvez temos tantos péssimos engenheiros que pensamos que essa diferença entre uma questão também bem, também uma questão bem tipo, bem temos trazida aqui péssimos engenheiros Depende. que é para vir, o técnico não é para fazer o trabalho do engenheiro, tá vendo? Não, acho que depende muito do tempo que o engenheiro está a exercer essa função. Só isso. Não. Péssimo engenheiro, tu começas agora, vens de receber o teu diploma, começas agora, és péssimo engenheiro, que lá, ninguém quer saber. Não, tipo, quando nós formos comparar, temos que partir das mesmas variáveis. Tipo, se estivermos a pegar um engenheiro que está a começar agora, também temos que pegar um técnico que está a começar agora, não? Yeah. Tipo, seria mais lógico, tipo, essa é a base que nós pegamos em qualquer tipo de comparação de fenômenos científicos ou um experimento. Sim, mas vamos falar comparar o quê? Sim, quando você... Não, você parte da mesma base. Inicial, O que está a começar agora, o engenheiro que está a começar agora e o técnico que está a começar agora. Por exemplo, é mais fácil partir dali. Sim, mas agora estamos a comparar o quê? Não. Para nós partir que eles têm comissão no mesmo... Tipo, nós estamos até aquela conversa de que
um engenheiro não é tão diferente de um técnico, porque o técnico pode fazer... Porque o técnico pode fazer aquilo que o engenheiro pode fazer. Não, essa não era a nossa Não, o que eu conversa. trouxe era a questão do combo. E aí é normal que o engenheiro ganhe mais, ou muito mais, que o técnico, porque ele é mais importante na empresa, reflete melhor e tudo. Ou reflete melhor, não sei como é que se diz esse nome em português. Vai lá, estás a ver, né? Vai lá, é por isso eu disse, que vai lá, podemos discutir sobre esse mambo. E tu trouxeste o exemplo de que um engenheiro que começa agora e um técnico que tem 5 anos de experiência, o técnico conhece melhor as cenas e o coro. Mas eu estou de acordo contigo, vai lá, eu estou de acordo contigo. Vamos partir mas também para invalidar a minha teoria. E começamos a pensar a partir daqui. Tem aquela cena, né, de você disse isso, né, que o Caio acabou de dizer, e depois eu pensei, o técnico pode, na verdade, se tiver uma boa experiência, pode resolver uma problemática, dar solução a um problema específico no lugar em que ele está a trabalhar. Mas a diferença do técnico com o engenheiro é que o técnico hoje vai resolver uma problemática daqui, que é só específica a mecânica. Por exemplo, eu estou a falar de mecânica porque... Não. Você traz exemplo na área. Há uma peça nessa máquina. E amanhã ele vai dar solução a talvez, sei lá, a velocidade de uma cena, a uma outra instalação. Enquanto que o técnico só vai poder responder a essa solução. No lugar onde ele trabalha especificamente, ele pode até vir a ser melhor. E na verdade, até posso validar a cena que estavas a falar sobre o técnico, depois de um bom tempo, acaba tendo... Pode até chegar a ter o diploma de um... Conhece mais o campo com o engenheiro. Mas vai ser muito fechado, narrow, para a área, o lugar onde ele trabalha, onde ele atua. E o engenheiro é levado a não só refletir... Não acho só na questão da área, mas também acho na questão de, por exemplo, se os dois estiverem a pensar na questão da otimização ou do melhoramento do processo. Ou seja, para melhorar um processo, nós temos as bases que você tem que ter bom background teórico também. Tem que ter um bom background teórico. O técnico, eu acho, no meu ponto de vista, o técnico pode ter a visão prática do tipo, ele está habituado a ver esse copo de cerveja, a fazer esse tipo de movimento, e nesse tipo de transição ganha-se 100% na produção. Ganha-se, por exemplo, 2% de consumo energético. Imaginemos. Depois ele, sem instrução do engenheiro, ele fala que eu não vou fazer mais esse tipo de movimento. Vou fazer assim, assim e assim. E vamos ganhar, por exemplo, 4%. Ele tem o conhecimento prático e tentou. Só que nós na ciência sempre procuramos, aliás, em formularmos uma cena para servir de base de como desenvolvemos as outras cenas que estão atrás. Então, o engenheiro vai ter mais background teórico do tipo, ele vai falar, foda-se, fez esse trajeto, fez esse e esse. Ele vai calcular, talvez, não, estamos aqui dentro de uma perspectiva meramente ele vai saber explicar isso, mímica, né? Ele vai saber explicar isso. Aqui vamos ganhar X. Cálculo, tá vendo? Aqui vamos ganhar X. Aqui vamos ganhar X. O engenheiro. Aqui vamos ganhar X. O técnico tem a capacidade de trazer a solução, mas o engenheiro, além da solução, pode trazer a explicação do porquê e otimizar mais e falar, o técnico vai dizer, fizemos isso, ganhamos 4. O engenheiro vai falar, ok, eu sei explicar como fizemos isso, ganhamos 4. E ele tem as bases assim, que ele fala, vou fazer isso, e voltamos aqui, depois basamos. Se eu fizer o meu cálculo, que vai ser já a ciência, porque ele não vai só fazer a parte... Para mim, a grande diferença está nessa perspectiva. Eu estou de acordo com... Mais num background teórico do que forçamente... Eu estou de acordo, mas vocês estão a ver de um outro lado. Eu estou a ver do lado que não tem nada a ver com diploma. Tem a ver com a tua responsabilidade, a tua missão. Podemos dar exemplos para que nos entendêssemos melhor, em vez de falar só assim. Podemos dar exemplo, por exemplo, vai lá, eu fiz o estágio aqui,
e aconteceu assim, ou então eu trabalhei aqui e aconteceu assim. Seria mais fácil de entender, tá vendo? Porque realmente eu não entendi a missão dos tecniciãos até realmente fazer um estágio e ver o que realmente fazem. Tá vendo? Yeah. Eu vi eles, os tecniciãos lá, os técnicos têm uma missão, eles dão para fazer uma determinada experiência. Olha, tu vais fazer essa experiência, vais usar esse parâmetro, vais usar esse parâmetro. E eu quero o resultado da experiência. Tu vais ter as tuas observações. Tá a ver? Yeah. Tu vais escrever no resultado dessa experiência, tu vais pôr as tuas observações. Mas tu não és pago, tu não és contratado para interpretar os resultados. Yeah. Estás a ver? Yeah. Não quer dizer que não você não saibas fazer. Yeah. Nós estamos analisando de um ponto do diploma, não. Se analisamos do ponto de vista humano, que podemos dizer, olha, alguém que está a fazer a licenciatura, alguém que está a fazer o mestrado, o doutoramento, podem exatamente resolver o mesmo tipo de problema. Se você não lhes pôr barreiras, tu não põe barreira, diz só que vai lá, esse problema não é problema do doutoramento, não é problema do mestrado, é um problema que vocês todos podem resolver. Tu vais ver que eles podem se calhar resolver. Não, o técnico muitas das vezes. Eu vi que os técnicos são limitados, eles têm funções. E eles só fazem aquilo que eles pedem para fazer. Não penso que a limitação dos técnicos esteja somente inserida no tipo de missão. Penso também que a limitação esteja inserida na questão de background teórico. Ou seja, você disse que quando nós estivemos a analisar nessa cena é porque o técnico estamos a analisar no nível de diploma. Yeah. Ou é que, trago o diploma, não que eu seja um grande defensor dessa perspectiva, né? Porque podemos sempre encontrar exceções. Mas vamos falar de generalidade. Exato. Ou seja, se o técnico conseguir fazer uma tal missão em Ukuru, o engenheiro por base consegue fazer aquela missão, porque ele chegou naquele nível, e consegue fazer mais, porque ele avançou naquele fazer nível. Mais de experimentação, fazer mais... Pode ser dentro da perspectiva experimental, pode ser dentro da perspectiva teórica. Se eles começarem ao mesmo tempo. Se eles começarem ao mesmo tempo, por exemplo, estás a ver, né? Imagina, vai pegar um estudante que acabou o diploma de tecnologia em engenharia química. Ele sabe como funciona um trocador de calor, sabe os princípios termodinâmicos e tudo. Engenheiro? O técnico. Falar o técnico. O técnico sabe os princípios termodinâmicos e tudo, sabe qual é o funcionamento de um trocador de calor. Trocador de calor aqui em francês? É chargeur de chaleur. Nunca ninguém me falou que em português é trocador de calor. Se calhar não seja isso, só está a fazer uma tradução. Mas enfim. Está a fazer uma tradução meramente. Até eu entendi, mano. Não, mas da área. Eu nunca estudei engenharia de processo em português. Eu, quando tiver que trabalhar em Angola, vou ter que fazer um update backup linguístico. Não sei, trocador de calor também. Técnico-linguístico. Transferidor de calor. Eu não sei se reator. Não, nós utilizamos mais trocador do que transferidor. Transferidor para nós em português poderia significar outra coisa. Usamos mais o termo trocador. Eu me lembro porque eu li num livro brasileiro e estava escrito trocador. Brasileiros são brasileiros. Num trocador de calor, o técnico sabe como funciona o trocador de calor, sabe os princípios termodinâmicos e as cenas de Ukuru. Ok. Mas ele sabe dentro da perspectiva de que o trocador já foi comprado. E vão lhe aplicar dentro de uma instalação. Agora imagina que dentro desse processo, né, com aquele trocador, estejamos a obter um rendimento térmico de 80%. Estás a ver, né? Estejamos a obter um rendimento. Agora queremos subir em termos de produção, otimização, a melhorar o processo no caso. O engenheiro é um indivíduo que pode dar o tipo de resposta de que não. Ele vai fazer a relação entre a economia e a tecnologia. Do tipo,
se nós partirmos com esse tipo de trocador, que é mais barato, chegamos à mesma potência que esse que está dado atualmente, tá bom. Ou se nós partirmos com outro tipo de... Ou esse tipo de trocador que utilizamos atualmente não é amigo do ambiente. Vamos partir com o mais barato e que seja amigo do ambiente que produza a mesma potência. Aí estamos a falar dentro de termos de cálculos de dimensão, otimização. Quer dizer que tem que partir dentro de um princípio teórico. Então, pode ser um teórico em termos de modelização, não sei o que, né? Dentro dessa perspectiva. Porque ali estás a entrar já no detalhe daquilo que realmente é a definição de um engenheiro. Por isso eu digo, é mais um background teórico do que... A maior parte das coisas que o engenheiro vai... A maior parte do tempo... A maior parte do tempo o engenheiro vai fazer trabalho de técnico. Se ele não encontrar... Também. Não estou de acordo com isso. A maior parte do tempo... Ou o material também. Vamos corrigir. O engenheiro vai fazer... A maior parte do tempo o engenheiro pode... o engenheiro pode. O engenheiro pode fazer trabalho de também eu pode. Algumas vezes. Sim, eu já vi a empresa. Já vi a empresa em que o engenheiro também às vezes fazia, ou às vezes, né? Fazia trabalho de técnico, mas não é o trabalho principal dele. O que você explicou foi um bom resumo daquilo que o engenheiro deve fazer, que é a função dele, que é realmente pensar um pouco além do... Não nos esqueçamos que mudar um processo... isso é como é por isso que eu acho que a maior né? parte do tempo o engenheiro vai fazer, quer dizer, já disse que pode fazer, né? Mas não é necessariamente pelo qual ele é pago. Ele não é pago para ser tecnicista ou para estar a fazer operações na empresa. Ele é pago para fazer uma espécie de pesquisa e desenvolvimento, mas não necessariamente em laboratórios como o caso do mais desenvolvimento, mais desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento. Então, e é isso que estavas a explicar. Tipo, tem uma melhoramento ou melhoração? A melhoração contínua. Tem problemática. É melhoração contínua. Tem uma problemática na empresa e não é só temos uma máquina que já não está a funcionar hoje, não. Queremos melhorar o nosso processo. Então, o engenheiro vem. O que é que temos como conhecimento teórico? O que é que a ciência nos dá? Porque o engenheiro é praticamente a ponte entre o chercheur, aquele que passa tempo no laboratório a fazer muita teoria, cálculo, e o técnico. O engenheiro é essa ponte. O técnico é intervalo entre o engenheiro e o operador. É isso, tá vendo? Então, eu virei até quem fez a pesquisa, tá vendo? Quem fez muita pesquisa, fez cálculo, eu vou dizer, ok, qual é a tua fórmula física, né? Depois de, superar uma barreira da física, qual é a tua fórmula? Qual é a tua teoria e tal, ok, essa é a fórmula. Eu vou pegar essa fórmula e dizer, ok, em função dessa fórmula e as tecnologias que temos, é isso que podemos obter para melhorar o nosso sistema. Esse é o engenheiro. Depois de eu conseguir trazer essa perspectiva, o técnico vai participar na construção do sistema, ou então na melhor, sabe? Acho que é mais uma cadeia, mas eu estavas para dizer uma cena. Não, eu só queria nos pôr na mesma longueur, na mesma dimensão de... Na mesma frequência. Na mesma frequência. Dimensão. Esse processo que nos fez. Dimensão. Quando estamos aqui a falar de engenheiro, estamos a falar de quem estudou a escola de engenheiro ou estamos a falar de quem também realizou um mestrado? Porque em França todos são engenheiros, só não têm diplomas de engenheiro. Não estamos a falar dessa... Não estamos entrando... Esse não é o debate. É Bac plus 5 que estamos a falar. Não, era só para... O título de mestrado, porque até os que terminam na escola de engenheiro têm um título de mestrado automaticamente. Mas a feita o problema é o inverso. As pessoas que terminam o mestrado não têm... Mas isso é mais dentro de uma... Estamos dentro de uma perspectiva francesa, porque na Inglaterra não existe essa diferença, nem nos Estados Unidos. Isso é mais filosofia francesa. Quem quer saber da Inglaterra? Desculpa-me. Não, era só para fazer uma equivalência. Mas eu estou no melhor país do mundo. Não, era só para fazer uma equivalência. Não, estou falando daqui. Nem vou citar o nome, porque... Estratificação... nem precisas, né? Estratificação francesa, ok? Na minha perspectiva, não é na minha perspectiva, é porque é assim, é estratificação francesa. Na Alemanha não existe isso,
O único país que vão diferenciar alguém que tenha passado numa escola de engenharia mas no na caso, universidade dessa influência. No caso mesmo, é mais uma o debate não é sobre mestre ou engenheiro. Para nós aqui estamos a considerar que o mestre e o engenheiro estão na mesma... Eu queria saber se estamos de acordo para continuar a minha linha de pensamento. Exato. A feita questão é, se nós considerar que até aqueles que realizam o mestrado aqui são tidos em conta como engenheiros, mas não têm o diploma de engenheiro, conta isso. É que vou dar um exemplo preciso, porque as pessoas precisam entender, porque só falar assim, você sabe. No meu diploma, que eu estou a realizar agora, eu aprendi mais enquanto estava a fazer o DUT. Fala o que é o DUT. Diploma Universidade de Tecnologia. Ok. Quando era técnico, vamos falar, vou resumir. O que eu aprendi como técnico ainda é maior do que eu sei como engenheiro. Até agora. Continuando, estás a ver? Quer dizer que alguém que estudou comigo no tempo que eu estava a estudar técnico, que eu estava a estudar o DUT, não tem muita diferença. Quer dizer, não vou dizer não tem muito. Ele é superior a mim. Não sei se superior a mim para rapport aos que estão na minha escola. Não exatamente eu estou a falar os que estudam o mesmo diploma que eu. Porque, voilà, eu sou um bocadinho mais diferenciado e não depende da escola para avançar. Mas os que dependem da escola para avançar, os que estudaram comigo DUT, são mais avançados que eles. Você dá conta do que eu estou a dizer agora? Quer dizer... Em que aspecto? Então, aspecto técnico, científico, teórico, são todos. Não acho, mas continua. Não, eu não estou a dizer que você tem que achar ou não tem que achar a minha escola. Não, você está a falar a minha visão, que eu não acho continua. Você não pode ter uma visão da minha escola que você não estudou. Vou tentar aqui ver o que você disse. Não é questão, não. Assim, se entramos em questão de escolas... Vamos não, estou a dizer meu caso. Você fala teu caso também. Sim, vai lá e tipo, eu por isso eu disse. Como você não vai estar de acordo com o meu caso? Na tua linha de pensamento, tem. É uma coisa que eu realizei e constatei. Você precisava estar lá para desacordar disso. É assim, nessa linha de pensamento, okay. Eu sei que, por exemplo... Eu acho que eu não devia dizer isso. O conhecimento que eu adquiri é o meu caso. O caso dele enquanto fazendo o curso técnico é muito mais elevado ao conhecimento que eu adquiri em mecânica enquanto engenheiro. O que eu estou a dizer é o mesmo que você está a dizer. Em certo momento você chega a se especializar. Agora, os diplomas de tecnologia dão-te um background de isso também depende muito das situações. Um técnico é alguém que é multifacético, por base. Ele só está dizendo a realidade. Se eu comecei a ler. Então, agora, o que faz a diferença entre eu e o técnico não é o conhecimento da máquina, não é o conhecimento de como criar uma peça mecânica em um aplicativo, não. É que, além de eu criar uma peça, o que o técnico não fez é que eu vou fazer a simulação daquela peça. Tá vendo? Eu vou fazer a simulação. Além disso, eu não conheço só mecânica. Mas, acho que também o meu caso é muito complexo, porque eu não fiz só mecânica e, tipo, é uma... Na DUT fizeste que curso? Mecânica. E... Mecatrônica e sistemas embarcados. Claro. Primeiro já então, que tipo, não partiste de uma boa comparação. Você saiu de um background mecânico e disseste que tiveste um background mecânico, depois você se especializou em mecatrônica. É um bom exemplo, porque eu quero fazer uma questão. Na verdade, foi o inverso. Alguém que fez eletrônica na DUT e depois foi especializar em mecânica, vai falar a mesma cena. Não, eu disse isso porque eu quero fazer uma questão, que é quando você diz que o pessoal com que que você aprendeu no DUT é mais avançado do que o que você aprende aqui no mestrado, a minha pergunta é: estás a fazer o mesmo curso que estavas a fazer no mestrado? Porque eu no meu caso posso entender. Eu sou a melhor pessoa indicada para comentar sobre isso.
Explica agora o teu caso. Porque no meu caso eu posso entender que eu não tenho adquirido muita competência, mais competência em mecânica do que quando eu estava a fazer o DUT, porque simplesmente, até certo ponto mudei um pouco de curso. Ainda havia mecânica, mas eu mudei, então eu entendo que eu não tenha ido tão profundo nessa área. É por isso que eu faço essa pergunta. Olha lá, o Dário... Não. A pergunta é, quando o facto de você que será? Só estava a fazer o mesmo curso no técnico. Porque se estiveres a fazer o mesmo curso em técnico, engenheiro, se for uma continuidade... Quer dizer, para precisar saber a quê? Eu vou precisar saber a quê? Eu estava a fazer o mesmo curso, quando eu era técnico, estava a fazer o mesmo curso que eu faço hoje como engenheiro, mais um plus, mais um adicional. Mas é só um adicional, mas o curso é o mesmo, é a mesma coisa. Okay. Eu só deixei o adicional e me focalizei. Na minha perspectiva, como é que funciona? Temos que entender como é que funcionam os cursos, os diplomas técnicos de engenharia aqui em França. Ou seja, no fim de um diploma técnico de engenharia, que se termina em 2 anos, você é apto para trabalhar, ou seja, para integrar uma empresa, o mundo do emprego. Quando você vai na engenharia química, engenharia de processos, chamamos de SGP, tu aprendes de uma forma geral boa de cadeiras, porque é um curso diplomante, ou seja, a carga horária é muito pesada e dentro da carga horária partilharam 50% de bases científicas e 50% de bases práticas. Ok? Bases científicas vêm 50% porque depois podes continuar com os teus estudos, e vem 50% teórico, prática, porque depois destes 2 anos podes integrar diretamente o trabalho. Ou seja, então quer dizer que tu vais ver várias disciplinas ao mesmo tempo num intervalo de tempo muito curto. Exato, que são apenas 2 anos, né? São apenas 2 anos. Tu terás visto, quando fores fazer comparação, se continuas com os teus estudos, tu terás visto, no caso, mais matéria do que você for ver depois, continuando os teus estudos. Porque ali eles se condensaram para te enviar diretamente para o trabalho. É esse o objetivo. Ou seja, um técnico tem que ser multifacético. Então tu vais ver diferentes matérias. Né? Essas matérias todas que tu vais ver a quando desses 2 anos. Não vais ver muito rigorosamente dentro de uma perspectiva assim científica no âmbito da otimização ou a melhoramento ou a melhoração, sei lá como se diz e tudo. Vais mais ver na ótica de poder... Da ótica da aplicação, ou seja, tu vais entender como é que funciona uma coluna de destilação. Tu vais entender como é que funciona uma coluna de extração, como é que funciona o processo de filtração, de tratamento de água. Vais entender essa cena tudo como... Temos que ser menos técnicos. Estás a ver, né? Vais entender essas cenas. Só que o facto de tudo ver diminui a rigorosidade científica. E tanto mais que você está mesmo dentro da perspectiva de técnico. Ou seja, eu não acho quando o Dário diz que ele adquiriu mais conhecimento quando estava na DUT em relação atualmente. Mais na quantidade, sim. Na quantidade, sim. Acredito. Agora, na profundidade, não acredito. Agora, vou lhe explicar, por exemplo, o que o Dário teve como engenheiro. Não, espera só. Vou dizer um exemplo. O Kudário. Ele está falando mais de o que eu acharia que eu vou dizer, depois tu vais falar. Eu acho que é mais fácil me perguntar. Não, por exemplo, estou a dar um exemplo. Não, estou a dar um exemplo. O Kudário, por exemplo, viu na DUT infiltração mecânica de fluidos. Não era a especialidade dele como sendo engenheiro. É a minha especialidade, mas todos vimos as bases. Dário, será que o Dário vai conseguir trabalhar com um processo onde intervém mecânica de fluidos? Vai.
dentro de uma perspectiva técnica. Eu vou, mas não quero. Não, estás a ver? Dentro de uma perspectiva técnica. Otimização, não acho. Não acho porque... Não, quando eu digo não acho, estou a trazer a cláusula de que tipo... Me pergunto. Cada... Não, deixa só terminar. Quando eu digo não acho, estou a trazer a cláusula de que tipo... Não, espera ainda. Estás aí muito técnico. Não, quando eu digo não acho... Estou a dizer não. Está a falar essa parte técnica. Não, espera, vou pular. Um exemplo. Que vale a pena. Não, quando eu disse não acho, não. Quando eu disse não acho, estou a tentar dizer que tipo... Estou a dar oportunidade ou chance do que tipo as pessoas podem aprender além daquilo que aprendem na escola. Quando eu digo não acho. Mas agora, se nós pegamos o referencial só escola ou o que se aprendeu, vai lá, é isso não, por isso eu disse não acho. A pesquisa pessoal por isso eu disse não acho, por isso eu disse não acho, estás a ver, né? É tal como o Dário, se for... se formos falar de um processo de secagem, ele tem mais background do que eu. Mas eu conheço de base o processo de secagem porque vi a quando da era de técnico, do ensino do ensinamento de técnico, da formação de técnico, estás a ver, né? Por isso eu digo, tipo, nós podemos ter visto tudo, mas não implica necessariamente que a gente na profundidade. Vá lá, tipo, a formação de técnico necessariamente é... Mas agora a pergunta é para ti, Dário. O que você... Tipo, você acha que... E na verdade vem em função da primeira pergunta que eu fiz. Que primeiro era, será que estamos a fazer o mesmo curso? Eu entendo a pergunta de princípio. Ele vai falar se você disse, se eu resumir... Você disse que... Se eu resumir, esse meu mestrado não está fazendo nada. Não aprendi nada. Então a questão agora é, será que está a fazer um bom mestrado? Será que o teu mestrado tem qualidade? Porque tem isso. É que eu queria que me perguntassem. Boa questão, né? É isso que eu queria que me perguntassem. Eu não culpabilizei ninguém. Eu não disse que sou eu que falhei, não estou a aprender porque... Não, isso é uma coisa certa que existem... Sim, deixa eu dizer. Não fui eu que falhei, não vou na escola. A tua escola não verá isso de qualquer forma. Não dá mais bebida, não dá mais bebida. Deixa eu dizer. Bocadilha é bem doce. Eu só falo o que é real. Eu não devia estar a dizer isso, mas vou dizer, porque eu sou honesto. O meu problema é honestidade. Eu não gosto de ser desonesto. Eu não devia estar a dizer isso. A questão que vocês deviam me pôr é... Eu disse o que disse. Mas a questão é, a falha está em mim? Está na minha escola? Está no sistema? Ou é de forma geral assim? Estás a ver? A questão que vocês deviam me pôr antes de assumir alguma coisa, ou se calhar eu aprendi assim, se calhar eu não tive a profundidade no conhecimento lá e depois aqui teve... A questão seria essa. E a resposta seria... Onde é que você acha que está o problema então nesse caso? O problema não está no sistema, o problema está na minha escola. É possível. Porque eu só consigo controlar a minha escola. Eu tenho noção do que dão nas outras escolas, porque eu fui ver o programa deles, fui ver o que eles aprendem, e para além disso, eu conheço pessoas de outras escolas e converso com elas. E que fazem o mesmo curso. Mesmo curso. Converso com elas. E tu achas que eles já aprendem coisas mais profundas? Que eu. Então o problema é a tua formação. É aí onde está o problema. Deviam também perguntar sobre isso. Tá o problema está aí. E eu, quando comecei a conversa, eu disse: as pessoas que fizeram o meu DUT com as pessoas que estudam comigo, não disse eu. Mas disse as pessoas que estudam comigo. Os do meu DUT são maiores, ou são melhores. Tem melhor conhecimento, né? Na área que os que estudam comigo. Não disse eu. Porque eu não dependo da escola, eu estudo sozinho. E já passei também no DUT, então fico entediado na escola. Está baseado, por exemplo, nos background dos estudantes. Eu estudo com as pessoas, eu conheço as pessoas. Eu converso com meus colegas, meus colegas estudam comigo há mais de 3 anos, eu sei quem é melhor que eu, quem não é melhor que eu. Tá vendo? Então sei quem é melhor que os meus colegas do técnico. Porque eu convivo com eles, eu converso com eles. Sei quem não consegue nem a base de secagem, a base da filtração, nem sabe fazer um bilã.
um balanço. Eu sei, são meus colegas. Não estou a dizer de mim, vamos tirar eu da equação, porque vai lá, eu como já passei no DUT, já tive uma base, não posso me comparar com eles. Seria injusto. Tal como não poderias comparar qualquer um que passou no teu DUT com pessoas que não têm mesmo background, ou seja, com pessoas que não tenham passado no DUT também. Engenharia química, engenharia de processos. Não? Se você tira a química, fica engenharia de processos, nós estamos a comparar o processo. Sim. Química não tem nada a ver. Não, mas você se alguém deixa de estudar. Se alguém, imagina que tipo, nós estamos num panorama universitário, né? Yeah. Na universidade é que é diferente das escolas de engenheiro, que eu acho que é uma grande vantagem das escolas de engenheiro. É que, na minha perspectiva, é que as escolas de engenheiros pegam tipo certas, as ligadas diretamente em engenharia química, pegam tipo o background que tipo, esses estudantes já estão a vir do background de engenharia química, vamos só descontinuar. Na universidade, quando você for entrar no terceiro ano, não necessariamente vão pegar esse tipo de pivô. Estás a ver? Porque podem vir estudantes de física, de química, ou de não sei lá o que, estás a ver, né? Continuando no meu discurso. O que é totalmente normal, por exemplo, ter pessoas diferentes. Enquanto eu era técnico, vamos considerar, enquanto eu era técnico, e apagarem tudo que eu estudei aqui. Consideram só tudo que eu aprendi enquanto era técnico. Ainda seria maior do que todos os meus colegas. Então a tua formação mesmo, mano, não é útil para ti. Aí onde nós estaríamos a conversar. Eu não disse tua formação não é útil, o problema está ali ou está aí. Eu disse o que é real. O nosso debate não seria... Então a nossa conversa não seria entre... Qual é a diferença entre um técnico e um engenheiro, mas sim... Não, isso cola, porque... Não, isso é um exemplo que eu dei, mas a questão é tipo, o nosso isso debate... é um exemplo específico. A nossa conversa estaria mais na tua problemática, que é será que sempre as formações de engenheiro ou de mestre as mesmas qualidades, chegam a ter tão boa qualidade a ponto de justificar o facto de que o engenheiro está acima percebo ele está de reduzir o número de variáveis tipo o código sabe o que é? O código é no princípio da conversa. Em vez de estarmos aqui a falar sobre coisas sem dar fatos ou dados, você vai variar. É melhor falar com dados concretos, coisas que aconteceram. É isso que eu estou a fazer. Tá vendo? Isso foi uma questão só para validar. Para começar a conversa, temos que ter um ponto de partida. Exato. Tá vendo? E eu dei um bom exemplo para ter um ponto de partida. Para dizer que não é forcément que um engenheiro terá mais noção que um tecnicien. E eu queria chegar num ponto. O meu ponto importante não é esse. Isso foi só uma introdução. O meu ponto importante, sabe o quê? Quando eu vos perguntei, quando estamos a conversar aqui sobre diploma de engenheiro, faz parte do mestrado. Era para introduzir uma coisa. A coisa que eu vou introduzir é essa. Nós não podemos esquecer que o mestrado é praticamente orientado para a área da recherche, da pesquisa. É para tu continuares a tua formação para ser para fazer o doutoramento. Tá vendo? Então quer dizer que o mestrado não vai ser forcément, eu não estou a falar da escola de engenheiro. Ok, então há uma diferença, porque você perguntou se vamos considerar... É para começar o meu discurso. Tá vendo? O meu discurso tem que ter uma base em que nós estamos de acordo. Agora que estamos de acordo, eu estou a continuar o meu discurso. O mestrado é maioritariamente orientado para a pesquisa. É assim que ele foi feito. Tá vendo? Eu não estou a falar da escola de engenheiro, eu estou a falar do mestrado. O mestrado, especificamente. Foi orientado para isso. Então quer dizer que um tecnicien, eu por exemplo, estou a ver coisas, um técnico, estou a ver coisas orientadas a pesquisas. E quando eu estou a estudar, me deixam um bocado, como que eu vou dizer, não seria aqui. Okay? Fico com preguiça, não é aquilo realmente que eu queria fazer, tá vendo? Se eu tivesse noção do que eu estou a estudar, eu não faria esse estudo que eu estou a fazer. Mas é tarde demais. Por quê? Porque achas bué teórico, fã. Não tem nada a ver de teórico, não é orientado para aquilo
que deve ser um engenheiro. Por isso é que eu te disse, eu estou de desacordo. Eu posso acordar que quem faz um mestrado pode ser considerado engenheiro. Aí estaríamos a bifurcar para uma outra conversa e podemos resolver esse tipo de debate. Porque eu teria boa de coisas a falar sobre isso, mas fã. Eu até diria que, por exemplo, é por isso, por eu não importante saber é partirmos da mesma base, porque assim vamos bifurcar. Você quis uma base. Você queria uma base vamos bifurcar. Você queria uma base comum. Mas pelo que acabaste de dizer, já não é possível mais termos uma base comum. Porque tu dizes que a formação de mestre é direcionada para a pesquisa, enquanto que o engenheiro não é direcionado para a pesquisa, nem geralmente não é aconselhável. O engenheiro é mais... Ok, vamos... Até pegaria uma análise entre quem faz um DUT ou né, um técnico, quem faz a formação de técnico, e alguém que faz os 2 anos de prepar. Tipo, ou licença mesmo. Porque quem sai da prepa não está nem um pouco pronto para ir para o mundo do trabalho. Nem um pouco. Mas também mas tem mais chances de fazer pesquisa. Quem sai de quem faz a prepa. Agora, quem faz o DUT está mais do que pronto. Não, ele tem muito cálculo. Não, mas ele está mais pronto. Comparando os dois, está mais pronto, está mais próximo. Está mais orientado. Tá o do prepar está mais orientado para o cálculo, pesquisa e tal. Não, para pesquisa e cálculo, estamos falando das coisas juntos. Eu não estou a dizer que vai começar não, mesmo para pesquisa também. No mestrado, mas tipo... Pesquisa para cálculo. Não estamos... Enfim, ele não disse que pesquisa e cálculo, ele disse cálculo e pesquisa. A mente dele está mais aquela formação é mais teórica, só isso. É mais teórica. Nada a ver. Mas por exemplo, quando estava a fazer o DUT, eu não vou mentir, quando estava a fazer o DUT, eu tinha área orientada para pesquisa. Sim, eu tinha projetos orientados. Todo DUT faz parte. É isso que eu estou a dizer. Eu não disse que era eu disse o DUT. Faz parte normal de formação. Eu disse. Mas o objetivo da formação não é fazer a pesquisa. Ser pesquisador. Agora, e nem sequer ser engenheiro. Agora para terminar e trabalhar. Prestar atenção no que eu estou a dizer. Quando você faz preparo, você tem cálculo e orientação à pesquisa. Não sabia isso. Nunca fiz preparo. Tu tens projetos no preparo que te levam à pesquisa. Tens tema que vai desenvolver. Que chamamos assim. Isso é transversal de qualquer formação? Não necessariamente. O Wiki fazem L1, L2 tem isso. Nós que fizemos DUT tivemos isso. Recherche bibliográfica. Eu tive recherche bibliográfica. Eu tive pesquisa bibliográfica. Eu tive projetos. Depende do tipo de sujeito. Por exemplo, na minha eu não sabia nada de secagem. O que eu aprendi sobre secagem foi um projeto que eu tive no diploma da Universidade de Tecnologia, onde aprendi sobre liofilização, secagem sobre vídeo e tudo. Não, é porque o meu grupo calhou com esse tipo de sujeito. Cada ano tem um projeto de recherche. No primeiro ano tens um projeto de recherche. No meu caso não tive. Tens um projeto de recherche. No meu caso não tive projeto de pesquisa. No caso, vamos falar que é pesquisa. No primeiro ano foi que nós tínhamos que fazer o balanço de todas as universidades, escola de engenheiro e formações de engenharia química. Na nossa área, nós fizemos um mambo no Google que você, clicando no lien, vê as cidades e tudo. Fala, não, aqui nessa cidade tem engenharia química. Era mais uma pesquisa do tipo continuidade, poursuite d'études, ou continuação dos estudos. Estás a ver, né? E no segundo ano, onde tivemos pesquisa sobre o processo de secagem, onde nós, quando fomos investigar, aprendemos sobre liofilização, as empresas que fazem liofilização, secagem sobre vazio, não sei como é que se diz esse nome. No vácuo. Você já ouviu que no vácuo, és todos mambo e o curu. Complicado. Mas a ver, né? Tradução em direto. E eu quando fiz o segundo. Para não ser muito técnico. E quando eu fiz o segundo ano de física, investiguei bibliograficamente sobre a teoria da relatividade restrita. Mas você está a fazer física, isso é claro. Não, eu disse no princípio que é transversal.
na formação se fazer pesquisas bibliográficas. Depende do título. Tipo, podes ter pesquisas bibliográficas mais orientadas de engenharia. Mas eu estava a dizer que no meu caso, por exemplo, nós não fizemos, não havia não temas tiveste mesmo? ligados à pesquisa. Tinha temas ligados a projetos de engenharia. De engenharia, claro. Eu chamo isso de pesquisa. De engenharia, em que você vai fazer funcionar não sei que eu tenha noção, ou vai programar alguma coisa. Para mim, a pesquisa bibliográfica... Se calhar eu esteja errado. Para mim, a pesquisa bibliográfica, vais pegar documentos, vais ler a respeito de um tema e vais fazer um relatório a respeito disso. Ok. Tá, vais condensar. Para ti, pesquisa bibliográfica. E pesquisa, por exemplo, de projeto de engenharia vais partir de um nós chamamos de cahier de charge, né? Tipo o besoin, né? A necessidade de um cliente. Um caderno de responsabilidade, de tarefas. Um caderno de tarefas ou a necessidade de um cliente. Vais construir algo e no final terá um resultado funcional, tá vendo? Tipo uma máquina, alguma coisa, ou uma funcionalidade, enfim. Percebi. Mas uma coisa mais técnica. Ok, percebi. Mas acho que na verdade, do jeito que a conversa está aí, acho que, talvez vamos ainda desenvolver, né? Mas provavelmente o que eu posso aprender aqui é que, com certeza, é muito mais difícil fazer a comparação entre um engenheiro e um técnico. Sim, não é fácil. É muito difícil.